Galera, onde é que a gente tá? Em mais um país da nossa lista. Já posso dizer que é uma das cidades que eu mais gostei. Que cidade é essa? A gente chegou aqui em Vilnius. Dá pra ver que é em Vilnius por quê? Porque tá chovendo. Viu? Não é esse tempo que vai nos impedir de visitar essa cidade lindíssima. E olha só o visual da cidade. Isso aqui é tudo um cartão postal Gigantesca. Me deu uma saudadezinha de Caxias do Sul aqui que você não faz ideia. Apresento a vocês Lituânia. Eu sabia que eu ia gostar de Vilnius, mas eu confesso que eu não sabia que eu ia gostar tanto. Olha só o que é esse monumento aqui. Turistando de guarda-chuva. Que beleza! Só perde para Caxias do Sul na quantidade de chuva, porque lá consegue chover mais que aqui. A primavera e o outono são inverno. O inverno é inverno vezes 3. Mesmo com chuva não estraga a experiência. Sing in the rain. Faz um passinho de dança. Estava previsto praticamente para todos os momentos de chuva. Deu uma trégua agora e a gente está bem feliz. Se vocês querem saber mais sobre Vilnius, não deixem de seguir eu e a Amanda. Fala galera, chegamos em Vilnius e essa aqui é nosso primeiro contato já ó, com a cidade. Vai ser dias chuvosos, então se preparem que vai ter muito conteúdo, mas também muita chuva. A gente tá indo em direção ao nosso hotel, mas já tô fazendo uns vídeos aqui do caminho. Olha só isso aqui. Meu Deus do céu, que lugar maneiro. Cara, eu queria falar que as primeiras impressões aqui estão maravilhosas, cara. Que cidade linda. Só carro bonito. Todas as casinhas, construções novas. Lembrando que, claro, estamos no centro, né? Não sabemos como é em outros bairros aqui da cidade, mas é muito bonitinho esse centro. Fala, gente, mostrar pra vocês aqui o nosso booking. Olha só que charmoso que é o lugar. Vou mostrar aqui pra vocês. Cozinhazinha, a gente tem a geladeira lá embaixo. Tem ali a Amandinha. Quero mostrar pra vocês a nossa bolsa personalizada do Gringos na Gringa, feito pela nossa amiga Bruna. Olha que que linda. beleza. Muito obrigada, Bruna! E ó, a caminha. Olha a nossa vista também da natureza. Tem televisão. E mostrar pra vocês o local que eu passo bastante tempo, o banheiro. E a gente pagou bem baratinho esse apartamento, eu vou deixar aqui embaixo o valor. Aqui. Aqui. Bom, esse aqui é um sinal que chove um pouco na Lituânia, né? Esses dois a gente trouxe, mas já tinha dois aqui também esperando pela gente. Olha que legal. Fala galera, estamos aqui na Praça principal de Vilnius, este que é o coração da cidade, para desbravar essa cidade lindíssima desse país incrível que a gente já percebeu que tem muita natureza e muita coisa legal para ver. Essa é a nossa segunda vez gravando. A primeira vez gravando estava chovendo horrores, então a gente resolveu gravar tudo de novo. Essa nossa apresentação aqui é a segunda, porque nós fizemos no dia de ontem, que foi um dia bem chuvoso e não ficou muito legal porque tinha muita chuva, muito barulho de chuva, era guarda-chuva para segurar. Foi bem complicado. Foi um caos, mas é normal. Aqui em Lituânia chove bastante, então se vocês quiserem vir para cá, estejam preparados. Capa de chuva, guarda-chuva, jaqueta à prova da água. Até porque estamos em plena primavera e tá frio, tá bem frio. Hoje tá fazendo 4 graus, 4. Para começar o nosso passeio por Vilnius, aqui na praça principal a gente tem a principal catedral da cidade. Ela tem um nome bem comprido e bem difícil de falar, então eu vou deixar aqui no vídeo o nome dela. Ela foi construída onde antes era um lugar sagrado pagão. Ao longo do tempo ela foi reconstruída várias vezes por causa de incêndios, guerras, mudanças políticas, e nessas reconstruções eles resolveram deixar essa catedral com esse aspecto grego lindíssimo. E ela é muito importante atualmente porque aqui estão as tumbas de reis e pessoas muito importantes da Lituânia. Olhem o tamanho das estátuas comparado a mim. Ou eu sou muito baixinha, ou as estátuas são gigantes. E o tamanho desse pilar aqui... Uma coisa muito interessante aqui dessas estátuas que estão na fachada da catedral é que elas têm ligação com a história da Lituânia. Por exemplo, aqui tem imagens do primeiro e único rei coroado do país e também tem a imagem do fundador da Lituânia, entre outras figuras importantes. Olha, a gente tem uma mulher modelando aí, né?
Diz a lenda, né? Não quero afirmar nada, mas diz a lenda que as mulheres da Lituânia são uma das mais bonitas do mundo, né? Como vocês podem ver, a torre do sino aqui ela não está conectada diretamente com a catedral, porque a torre costumava ser uma defesa da cidade, era parte de uma estrutura toda militar e ela também servia como ponto de referência. Então, na Idade Média, quando a pessoa via essa torre, ela sabia que ela estava chegando neste local. Depois, com o tempo, quando a cidade cresceu e virou centro religioso, ela foi transformada em campanário e hoje, além de ter um sino que marca os eventos religiosos, ela também é uma torre de observação, dá para pagar o ingresso e subir ali na torre para observar a cidade. A poucos passos da Catedral Principal de Vilnius, a gente tem essa estátua. Ela parece simples, mas não é uma estátua qualquer. Ela é a estátua do rei Mindaugas, que foi o primeiro e o único rei da Lituânia, e ele é super importante porque ele fundou o estado da Lituânia e também ele uniu os povos, as tribos lituanesas, lituanescas, não sei, é isso. Nossa próxima etapa agora é subir até aquela torre. A gente pode subir tanto de funicular quanto de escada. O problema é que a gente viu que o funicular está temporariamente fechado, não sabemos o motivo. Resta a nós, pobres mortais, subir toda essa escada aqui, embaixo de chuva. Agora a gente vai subir a colina mais importante da cidade de Vilnius, porque aqui foi praticamente onde nasceu a cidade, onde o Grão-Duque Gediminas construiu seu castelo. A gente vai ver o castelo do Grão-Duque. Além da chuva, para complicar, o piso é dessas pedrinhas aqui, então é bem fácil de cair. Se vocês vierem aqui com chuva, atenção, não caiam. É complicado subir, mas a vista é muito bonita. A chuva pelo menos podia dar uma trégua, né? Mas já dá para ver que não é longe. A gente já tá quase chegando. Bom, a vista da cidade realmente é bonita. Mesmo com um dia chuvoso, a gente consegue apreciar um pouco aqui da beleza da cidade. Me chamou a atenção essa igreja, que a gente vai ter que dar uma olhada no que é. Vou dar um zoom aqui. Olha que coisa bonita. Depois de muita escadaria e muita chuva, mentira, nem foi tanto, eu acho que dá uns 5 minutos a subidinha, nem isso. Mas chegamos aqui na torre, então, que é o símbolo da cidade. Ela foi a única parte que restou do castelo do Grão-Duque Gediminas, fazia parte da defesa da cidade, então ela defendia esse castelo. E hoje ela é super importante porque é a única estrutura que restou daquele tempo. Olha que maneiro isso aqui, a tecnologia que eles fizeram. Isso aqui tu rotaciona e tu mostra, te faz entender como é que era antigamente. Aqui, a West Tower, que é essa aqui da frente, né? Aqui dá pra ver toda a fortificação, como é que era, a muralha, agora que não tem mais. E se virar para esse outro lado aqui, ó, aqui em cima tinha a Torre Sul, então aqui era a Oeste, aqui era a Sul. Aquilo que a gente vê lá na frente lá é o Palácio do Duque. Olha que maneiro. E dá pra fazer o 360. Aí tem mais aqui, ó, essa aqui eu não tinha visto ainda, ó. A Torre Norte, que era gigantesca. Uma das coisas que eu tô mais achando interessante aqui na Lituânia é que tem bastante tecnologia. Comparado com a Itália, eu vou dizer, não vou falar por toda a Itália porque a gente não viajou tanto na Itália, mas na cidade que a gente mora, Torino, a gente pode falar que isso aqui seria a coisa mais tecnológica da cidade. Estamos do outro lado da torre, onde tem essa estrutura aqui. Eu falei antes que a torre foi a única coisa que restou daquela época. Essa estrutura aqui, na verdade, ela é parte do castelo, mas ela foi reconstruída para mostrar para os turistas como era o castelo naquela época. E eu, como sou viciado em bandeiras, tá aí a da Lituânia. Eu nunca vi um lugar na Europa que apoia tanto a Ucrânia que nem aqui. Todos os lugares da cidade têm bandeiras da Ucrânia. A gente descobriu que tá rolando uma feirinha aqui, não sabemos do que é, mas vamos descobrir. Muito bom, é bem pra chuva, normal, né? Aqui só chove. Hope is racing through the space
and it feels like traveling. Vocês lembram que eu falei daquele antigo castelo que hoje só tem a torre como ruína, que foi construída pelo Grão-Duque G de Minas? É esse carinha aqui. A gente acabou de passar por uma das ruas mais turísticas aqui da cidade de Vilnius e a gente acabou chegando nesta igreja. É uma igreja ortodoxa e dando uma pesquisada a gente vê que cada ponto histórico da cidade se conecta, porque esta igreja foi construída exatamente no mesmo período histórico que o Grão-Duque G de Minas, o mesmo que construiu aquele castelo cuja torre é um dos cartões postais aqui de Vilnius. Obviamente, né, que voltou a chover, tive até que tirar meu óculos porque não estava enxergando nada, mas estamos na frente da igreja de Santana. Ela é mais um símbolo aqui da cidade de Vilnius e ela é extremamente famosa não apenas pelo seu aspecto gótico, e ela é lindíssima também, mas porque a fachada dela é feita com 200 tipos diferentes de tijolos vermelhos. Ela é muito fotografada no outono, principalmente à noite, imagino que seja muito bonito durante essa época, e reza a lenda que Napoleão Bonaparte veio para cá, ficou tão impressionado com essa igreja que ele queria levar essa igreja para Paris na palma da sua mão. Estamos aqui no Parque Bernardino. Ele possui este nome porque foi usado por monges bernardinos há séculos. Em 2010 ele sofreu uma grande reforma e hoje em dia ele é muito utilizado tanto pelos turistas quanto pela população de Vilnius, porque ele é tranquilo, fica no centro da cidade e nos meses de primavera e verão acontece um show aqui com músicas, luzes e essas águas dançantes das fontes. A gente consegue ver que este aqui é um parque para pessoas 30 a mais, porque olha só a quantidade de bancos. É muito banco para sentar. Então, assim, ó, se a pessoa vem para esse parque, correr, caminhar, fazer qualquer atividade física, ela não precisa se preocupar, que a qualquer momento ela pode sentar, descansar. Não, sério, é muito banco que tem aqui, ó. Por mais que a gente esteja de casacão, muito frio, a natureza já tá dando seus sinais de primavera. Olha que bonitas essas flores aqui. E essas flores tem em todos os cantos aqui da Lituânia. São rosas. Ou tulipas? Rosas? Não sei. Não entendo muito de flores, mas que elas são muito bonitas, elas são. Então, galera, a gente resolveu vir num restaurante bem típico aqui de Vilnius. É um restaurante meio pega turista, tudo bem, mas era o que tinha, assim, os preços mais ok. Então, E um bom review. E um bom review, claro. Então a gente pegou uma sopinha de beterraba fria, que é um dos pratos típicos deles. E a gente pegou também uma sopinha De cogumelo. de cogumelos, que é também típica de uma certa região aqui da Lituânia. E eu vou provar agora para experimentar. Observação, eu não gosto muito de Beterraba. mas é muito bom. É boa? Tá aprovada? Tem bastante gosto de cebola, tem beterraba ralada, veio com umas batatinhas e tem também salsinha. Então eu vou provar aqui a sopa de cogumelo aqui. Não sei se é shimeji, shiitake, o que é, mas vamos experimentar agora com vocês. A primeira colherada. Meu Deus, é muito bom. Tem gosto de bacon. É quente, porque aquela lá é fria, por isso que eu falei que esse aqui. E ela é bem cremosa. Nossa, nota 10 de 10 com certeza. A Amanda vai amar isso aqui. E veio no pãozinho. Aprovar. Olha que fique registrado aqui, ó. Que essas duas aqui, ó. O da Amanda, o meu ainda nem chegou. Eu não sabia que ia vir tanto assim. E elas foram relativamente baratas, porque cada uma custou 6 euros. É, esse aqui custou 9. Este é o prato do Anderson. O que a gente tem aqui É bom? é quente demais. Eu vou botar um pedacinho menor aqui na boca, agora eu vou experimentar esse aqui. Isso aqui é linguiça, que a gente lá no Rio Grande do Sul é o salsichão. E aqui esse aqui é o que todo o leste europeu tem, que é aqueles cremezinho azedo.
Mas a combinação fica perfeita, nossa. E esse repolho aqui também eu acho que a gente comeu na Polônia, se não me engano. Acho que sim. Vamos experimentar aqui também. Só que esse aqui é bem melhor que aquele, não tá azedo. Muito bom. Aprovado? Prova disso. A gente vai fazer uma missão agora de ir pro mercado. A gente vai experimentar agora essa cerveja aqui de manga. Salada de maionese e beterraba. Achamos o caminho certo. Que a única pessoa que consegue errar o caminho é o Anderson, já que o caminho tá cheio dessas placas com, inclusive, o desenho. Eu não vi ainda nenhum balão de ar quente voando.